O roteiro do filme do Bolsonaro. Damas e cavalheiros, Dark Horse. Sim, o roteiro do filme... Sim. Nossa, esse filme é uma maravilha, eu vou ver na estreia. Eu vou ver esse filme na estreia, eu vou vir contar aqui para os senhores o quão ruim ele será. Ele tem a cara de filme ruim. Ele tem uma cara de filme ruim. De slopão protestante, sabe? Porque assim, bom, pra quem não teve muito... Bom, para quem é protestante no chat, então você assistiu muito slop protestante ao longo da sua vida. Especialmente durante a sua infância. Eu tive algum contato com essa... Mas a cena de filmes protestantes nos Estados Unidos é grotesca. Eles têm muita grana. Eles têm uma formatação bem formulaica de filme, de produção, sabe? É zero criatividade. Tem zero criatividade em produções protestantes americanas. Deus Não Está Morto. Quem assistiu Deus Não Está Morto já assistiu basicamente 90% dos filmes protestantes nos Estados Unidos. É ruim. É ruim. Beleza? Então, Dark Horse vai ser mais ou menos isso. Ó, um dos melhores filmes protestantes é Sound of Freedom. Ele é um filme competente. Eu assisti na época. Eu assisti o filme na época, quando ele saiu no cinema. Eu assisti muito por conta de toda a polêmica que o filme se envolveu. Cara, é um filme ok. É um filme ok. Mas ele sim faz parte da cena de filmes protestantes. Ele estourou a bolha, mas... É isso, o filme funciona, just works. Dos filmes protestantes ele tá entre os melhores. Tem um outro filme que aí ele é bom. Aí ele é bom, eu assisti. Ele tem a sutileza de um rinoceronte em uma loja de cristais. Mas eu acho que é o Nefarious. Eu tenho certeza. Vocês viram. Ah, não reconheço esse filme pelo título. Você sabe qual filme eu tô falando. Então, esse é um. Bom. Eu assisti esse filme, ele é bom. Eu gostei pra caralho. E ele faz parte dessa cena de filmes protestantes também. Então, isso daqui é bom. Ah, detalhe, eu elogiei 2 filmes e você tem um filme bosta, né? Esse daqui é bom. Até o Último Homem é bom? Eu não sei qual que é. Mas é Mel... pô, a gente tá falando do Mel Gibson, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente nem entra na categoria de filmes protestantes o Mel Gibson. Aí é Hollywood mesmo. O Silence, do Scorsese, é um filme, um espetáculo. Eu assisti ele de novo esses dias, cara. É um dos meus filmes favoritos do Scorsese. Ele é sutil. A carga católica dele é interessante. Eu nem sei se... Provavelmente o Scorsese é católico. Tem gente que fala que o filme é herético. O Scorsese é católico. Tem gente que fala que o filme é herético porque a solução do filme é pisar na imagem de Cristo pra salvar fiéis. Então, ok, fica aí ao gosto do espectador, mas eu quero que se... Produzido? Mel Gibson produziu? Não, Mel Gibson dirigiu. Ele dirigiu o Até o Último Homem, mas, sabe, Mel Gibson é católico, ele é um diretor. Cara, Mel Gibson é foda. Até o Silence do Scorsese é espetacular. Então... Mas não tô falando dessa galera, não tô falando de Hollywood, eu tô falando da série C, da indústria americana, que é a indústria que produz slop protestante, que é uma merda, sabe? Exceto algumas gemas que estouram a bolha, que chegam até nós, sabe? O Sound of Freedom é um filme ok. O Nefarious é um filme que eu gosto, mas não é um filme grande coisa, a verdade seja dita. Sutileza não existe. Água de Chuca potável Vamos lá, Chuca. R$10,10. Esse é o filme do Bolsonaro. 1h15. Anyway, continuando. A minha expectativa com o filme do Bolsonaro é ele ser horrível. Por quê? O filme do Bolsonaro, assim como o filme do Lula, é propaganda. Quando a gente comentou do filme do Bolsonaro semana passada, a gente tá gravando essa porra aqui no dia 19 de maio. Eu fiquei falando sobre biopics, sabe? Tipo, as mais recentes. Eu não vi o filme do Michael Jackson. Também não preciso ver, porque o filme é só propaganda pró-Michael Jackson. Não tem lá... Porque é um filme que ele é produzido com o suporte da família. Do sobrinho dele é o protagonista. O que vocês esperam? Vocês vão ver o lado negro do Michael Jackson nesse filme, sabe? Ou suas falhas mais escandalosas. Tipo, não é o tipo de coisa. É um filme que o fã vai amar.
fã pra caralho, porque o fã ama o Michael Jackson. Então ele vai assistir o filme e vai adorar o filme, porque é um filme que enaltece ele. É o lado negro. Cara, vamos se f***, vai seus... Agora, vamos lá, um filme que eu assisti, porque eu gosto de Queen, o Bohemian Rhapsody. Ele é produzido com a benção e o input direto do Brian May e do Roger Taylor. Os dois, eles estiveram envolvidos na produção do Bohemian Rhapsody. Cara, o Freddie Mercury era um escroto do caralho. Ele era um merda. Ele era um bosta. E, cara, ele vira um personagem extremamente trágico. Cara, aquilo de mais grotesco no filme é, tipo, a menina entrando na mansão vazia do Freddie Mercury. Do Freddie Mercury, desculpa, me confundo no Michael Jackson. Entrando na mansão do Freddie Mercury e vendo um pratinho de cocaína ali. Ai, que vergonha. Vai se f***, mano. Tipo, é um filme abençoado. Agora, uma biopic que foi sim abençoada pelo seu protagonista é o Rocketman. Cara, é um filme impecável. É um filme muito bom. É um filme muito, muito, muito bom. E o Elton John simplesmente falou: cara, faça. Sabe? Me mostra o meu lado escroto aí. Sabe? Me mostrou, sabe? Mostrou as falhas do Elton John. É um filme criativo pra caralho. Sabe? É um filme muito bom. Outro filme que eu gosto muito é o filme do Elvis Presley, que saiu recentemente. É bom pra caralho, sabe? Rocketman, o filme do Elvis Presley, Ray, sabe? Mostra o lado escroto da protagonista. Porque são pessoas falhas, caralho. Por isso que a gente gosta dessas pessoas, porque eles são pessoas falhas, sabe? Oppenheimer, puta filme. Anyway, quanto mais distante você, como produtor, está do seu protagonista em uma biografia, melhor, sabe? Aí você pode entrar em méritos ali. O filme é canalha, ele tá mentindo, ou o filme ele puxa muito saco. Cara, aí é questão de biografia pra biografia. Mas, anyway, toca o barco. Eu não vi o filme do Bob Dylan. Eu não vi. O Ray Mendido com gordo vindo pelo pulso, tá entendendo? Agora, filme de político, mano, pariu, velho. É propaganda. Principalmente quando o político tá vivo, sabe? Damas e cavalheiros, Dark Horse. Sim, o roteiro do filme... Eita, sim, o roteiro do filme Dark Horse foi vazado. Normalmente vazamentos de roteiro acontecem por dois motivos. Motivo 1, incompetência das pessoas envolvidas. Motivo 2, tentativa de gerar um hype. O fato é que Dark Horse é o filme mais polêmico do ano, porque é a biografia de Jair Messias Bolsonaro. E a não ser que você esteja vivendo sob uma pedra, você já deve ter ouvido falar desse filme recentemente. Real Hero. Cara. Cara, se você não sabe nada desse filme. Se você não sabe nada sobre esse filme, só essa legenda aqui já diz tudo que você precisa saber sobre esse filme. É propaganda, cara. São 2 horas de propaganda. São 2 horas de propaganda. Sabe, vai ser um filme de merda. Vai ser um filme de merda. About a real hero. Sabe, se... por exemplo, eu não poderia fazer um filme sobre o Bolsonaro. Sabe? Eu não poderia. Seria extremamente biased. Seria muito, muito. Por quê? Porque o bagulho é recente. Eu vivi o governo Bolsonaro. Eu vi as coisas acontecendo. Eu faria um excelente filme sobre o governo Collor. Que a distância temporal... Eu não vivi aquilo lá. Eu tive que olhar pro passado. Tive que estudar a história pelos olhos de terceiros. Eu faria um filme sobre o Collor, sabe? Então, a distância é o ideal. Inclusive, se eu fosse fazer um filme sobre o Collor, a vibe seria a que eu entreguei nos 2 documentários que eu soltei até agora e o terceiro que vai sair ainda. Espero esse ano, se tudo der certo. Sabe? Eu ia tratar ele como um anti-herói. E só pra resumir aqui, com muitas complexidades, sabe? Qualidades, defeitos, muitos defeitos. Defeitos que são... que fazem aquele personagem ser extremamente interessante. Cara, Fernando Collor, pra mim, é a figura mais interessante da Sexta República até agora. Ele é a figura mais interessante da Sexta República. Cara, assista os 2 vídeos, cara. Assista os 2 vídeos. Eu faria algo muito da hora.
Principalmente porque eu ia focar só no governo dele. Sabe? Aquele caos. Seria legal. Zé Dirceu, eu faria eu acho que eu também conseguiria fazer uma boa. Eu saberia contar bem a história do Zé Dirceu. Inclusive, eu vou fazer um filme sobre o Zé Dirceu. Eu vou fazer um filme, eu vou fazer um documentário sobre o Zé Dirceu. Eu acho o Lula um bosta, sabe? Como história. Ah, nossa, ele saiu do interior do Nordeste e aos 18 anos fraudou a sua aposentadoria e virou sindicalista. Uou! Vagabundo tirou vantagem. Foi pro movimento sindical pra tirar vantagem. Sabe? Foi elevado ao posto de líder pelos intelectuais de São Paulo, Zé Dirceu, inclusive. Ele é cria de intelectuais paulistas. O Lula é um boneco de ventríloco de intelectuais paulistas que perderam o controle do Barba em 2005. Quando o Mensalão derrubou todo mundo, o Zé Dirceu se jogou na frente dos bois pra salvar a causa. E aí, mano, pronto. Acabou. Vocês deram controle do maior partido do país pra esse mongol. Sabe? Não havia oposição no PT ao Barba. E, mano, depois que ele foi preso e reconstruiu a partida, esquece. O Lula manda, falou, tá falado. Se ele mandar o Bessias de novo pro Supremo, o Bessias vai ser enviado de novo pra avaliação. Apesar de ser proibido. Então... E eu não acho o Lula uma figura interessante. Eu não acho. O Zé Dirceu é. Anyway. Cara, se o Mensalão tivesse explodido e o Dirceu não tivesse se sacrificado, o Dirceu era presidente em 2010. Aí era Reich de 1000 anos, cara. Dirceu, presidente em 2010, era Reich de 1000 anos do PT. Acabou. Dark Horse. O azarão, né, em português. Os valores confirmados pelo Flávio Bolsonaro são de 61 milhões de reais do Master. Tá tendo bastante confusão ao redor desse filme e agora que eu li esse roteiro, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre o que está sendo retratado nessa história. E no ano passado, acho que foi ano passado, eu postei aqui no canal um vídeo sobre Lula, o filho do Brasil. A gente reagiu a esse vídeo. Muito bom. Sobre aquela pérola do cinema brasileiro financiada por empresas completas. Sabe a pior parte? Sabe a pior parte? Eu tenho certeza quase absoluta que Lula, o filho da... É um filme tecnicamente superior ao filme do Bolsonaro. Em todos os sentidos. Eu tenho absoluta certeza disso. Absoluta certeza disso. A gente tá cara. Eu vou mais longe. Pelo que eu ouvi do roteiro, eu não assisti esse vídeo, nem li o roteiro, mas pelo que eu ouvi do roteiro, o filme do Lula, ele vai ser mais honesto com a biografia do Barba do que o filme do Dark Horse vai ser pro Bolsonaro. Completamente idôneas. Está cara. Os primeiros 2 minutos do filme Lula mostram os patrocínios financiada por empresas completamente idôneas. Os primeiros 2 minutos do filme Lula mostram os patrocínios. Aí, ó, esse filme foi produzido sem uso de qualquer lei de incentivo federal, estadual ou municipal. Ou seja, dinheiro privado? Porra. Uou. Patrocinadores, já que aparentemente este filme não usou nenhum dinheiro público para ser feito. Então essa Dinheiro privado, mano. obra de arte só foi possível graças ao patrocínio generoso e altruísta de empresas como Camargo Correia, OAS, EBX, Odebrecht, Oi, Estre, JBS e a melhor empresa de comunicação que já existiu, a Nextel. Ninguém tinha interesse nenhum ali. Eles financiaram a arte porque queriam financiar a arte, né? Altruístas pra caralho. Como que aquele filme é uma... Anos depois, o que aconteceu mesmo? Hã? O que aconteceu anos depois? 2 anos depois, né? O filme do Lula é de 2010. O que aconteceu 4 anos depois, rapaziada? 3, né, no caso.
4 anos depois explodiu tudo. Demonstração clara de que a gente não deveria tentar fazer biografias de políticos que estão vivos, principalmente, porque se tornam apenas peças elogiosas que não tem nada a ver com a realidade. Ou de difamação. Saiu um filme recente do Jude Law. Ele está interpretando Putin. Eu vi um monte de ucraniano chorando, rasgando o cu, raiva daquele filme. Então, eu não sei qual que é a qualidade, eu não sei o teor daquele filme, mas, sabe, eu tenho quase certeza que é um filme só vilanizando Putin no começo ao fim. Que são pura bajulação para tentar mudar o destino de campanhas eleitorais. Foi isso que aconteceu lá no Lula, o filho do Brasil. Isso é óbvio. Quem contesta isso tá fora do planeta Terra. Agora, isso também é o mesmo que estão querendo fazer com Dark Horse, um filme que está planejado para ser lançado um mês antes das eleições, assim como foi Lula, o filho do Brasil. Então, certamente, isso daqui é uma manobra política, isso daqui não é uma peça de arte. Isso é muito... Eu posso falar? É de uma jiquice sem tamanho fazer o filme do Bolsonaro com o Jim Caviezel como protagonista. Ator gringo. Ator gringo. Ai, olha que foda. Temos um ator gringo. Ah, vá pra p***, cara. Ai, olha, o diretor é gringo. Ah, olha só, que arte. Ah, velho. Ah, vá se f***, mano. Sabe, não, o problema... a minha questão não é o seu Jim Caviezel. É porque é jeca, cara. É jeca. Isso, vou fazer um filme sobre o Bolsonaro em inglês. Ah, cara, cala a boca, mano. Ah, p***. É jeca. Importante da gente deixar claro. Eu vou analisar esse filme... O ator que fez Jesus interpretando o Messias. Tentando encontrar arte nele. É o segundo Messias que ele interpreta, né? Olha que piada. O Jim Caviezel foi pago? Eu tava tentando dar um calote nele, né? Muito difícil. Agora a gente vai finalmente entender um pouco melhor sobre essa história milionária. O filme mais caro da história desse país, financiado por uma única... Porque eu vou te falar, não ironicamente, quando eu escutei a história, tipo, o Jim Caviezel iria interpretar o Bolsonaro, eu achei legal. Inicialmente. É sério, eu achei legal que os gringos do mais absoluto nada vão fazer um filme sobre o Bolsonaro. Ok, quero ver. Sabe, curiosidade honesta. Que tipo, mano, provavelmente vai ser uma bomba, eles vão fazer uma interpretação escrota da história, vão distorcer algumas coisas, ou vão alterar outras, mas anyway, quero ver, eu acho legal. Eu quero ver a interpretação que eles vão ter da história do Bolsonaro. Até eu descobri que, tipo, a família Bolsonaro inteira tava envolvida no filme. Mário Frias era o roteirista. Vai se f***, né? Caralho. Então, aí só a jeca, tipo, mano... A gente podia ser produzido inteiro no Brasil. Não, é só jeca. É só jeca, tipo, deixa os gringos fazer, eles fazem melhor, porque é Hollywood, né? Opa, o gringo faz melhor, né? Ai, o gringo, essa ideia é Hollywood. Filho da puta. Pessoa generosa. Primeiro elemento óbvio, esse é um filme americano produzido... doutor, do Hollywood é bom, né? Vamos, né? Nos Estados Unidos, com atores americanos, um americano produzido nos Estados Unidos, com atores americanos, um ator americano famoso, Jim Caviezel, interpretando Jair Bolsonaro, com o roteiro de Mário Frias, sim, quem diria? Mário Frias, quem mais qualificado para nos entregar entretenimento de qualidade do que o cara que nos entregou Mutantes, não é mesmo? Não adianta tentar fugir, eu tenho um sonar. Eu tenho um sonar. Ele é dirigido pelo cineasta iraniano-americano Cyrus Nowrasteh e o roteiro, como eu disse, é baseado na obra de Mário Frias, adaptado pelo próprio Cyrus e pelo irmão dele. O roteiro vai acompanhar Jair Bolsonaro entre 85 e final de 2018, com flashbacks pontuais e uma cartela final ali que vai avançar até 2025. É claro que a estrutura principal vai cobrir o evento mais importante da história do Jair Bolsonaro, que foi a sua eleição, mais especificamente a cena da facada. Esse é o elemento central explorado pelo filme.
O filme vai criar toda uma teoria de que o Adélio, que foi o cara, né, que executou a facada Se parece, o Jim Caviezel se parece com o Bolsonaro. lá, na verdade, Se bem que, do jeito que o Mário Frias é ególatra, se o filme fosse feito no Brasil, eu não duvido nada que esse filho da p ia querer ser o Bolsonaro no filme. ele tava Ah, ele é ator, pô. Ele é ator. Nossa. Imagina que legal. Não, agora, verdade seja dita. Imagina se o Mário Frias tivesse feito, fosse o Bolsonaro. Já pensou? Imagina que legal. Mário Frias faz Jair Bolsonaro. Aí no final tem um clipe musical dele. Não fugiu da dor, carregou no peito o peso do amor. Na selva de pedra, no asfalto queimando, o povo sofria, ele foi se levantando. Sangrou pela pátria sem pedir perdão, com cicatrizes cavadas no coração. Não se ajoelha pra tirano, não se vende por grana ou poder. Na tempestade é soberano, é a voz que nos faz renascer. De que vale a vida sem liberdade? Um coração que não bate, não pulsa a verdade. Nossa, que desespero, velho. Que desesperador. Anyway, também. Ai. amando de um cara chamado Cicatriz. O Adélio, que foi o cara, né, que executou a facada lá, na verdade, ele estava amando de um cara chamado Cicatriz. Cara, vamos lá. Ah, é um filme hollywoodiano. Tem duas soluções. Aqui, bate pronto. Acho que existem duas boas soluções pra você apresentar a facada do Bolsonaro. Solução A, que eu acho que seria até mais legal, porque seria uma dinâmica diferente. Aleatório. O Adélio era um maluco que foi tentar matar o Bolsonaro simplesmente porque ele queria matar o Bolsonaro. Sem envolvimento de mais ninguém. Aleatório. Tipo, o cara simplesmente foi e tentou matar o Bolsonaro. Isso seria legal. Ou algo que geraria aquele gostinho de... Ok, que interessante. Mete uma conspiração, mas não nomeia ninguém. Não nomeia ninguém. Aí você pode simplesmente, tipo... O cara foi e tentou matar o Bolsonaro, mas... os partidos de oposição foram soltar ele da cadeia. Deixa isso subentendido. Deixa isso subentendido o envolvimento de forças políticas na tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro. Pronto, você tem uma conspiração, olha, ó. Ele ouvia vozes. Ué, por que esse advogado do PSOL veio tirar ele da cadeia? Eu acho que eu faria essa parte. Eu faria isso. Eu daria a sugestão de que esse foi uma tentativa de assassinato político. É isso. Eu ia deixar subentendido de forma bem canalha que essa foi uma tentativa de assassinato político. Pronto. Eu acho que resolveria o problema. Sabe? Eu acho que agrada a maior parte do público. Agora, a solução que eles encontraram de criar um super vilão. O central puta que... Não, tem um super vilão que mandou matar o Bolsonaro, o Cicatriz. pelo filme. O filme vai criar toda uma teoria de que o Adélio, que foi o cara, né, que executou a facada lá, na verdade, ele estava amando de um cara chamado Cicatriz. Cicatriz foi um cara aí, um traficante que, teoricamente, Bolsonaro teria apreendido. Sim, os velhos vão achar que o Cicatriz existe. Sim, os velhos bolsonaristas vão acreditar que o Cicatriz existe. Lá na década de 80. Isso tem gente de ideia do Carluxo. Eu tenho certeza que foi o Carlos Bolsonaro que teve essa ideia. Cuba. E lá em Cuba ele tirou a cicatriz, então deixou de ser cicatriz. Aí ele volta pro Brasil, fica rico, tenta subornar Bolsonaro com 5 milhões. Bolsonaro fala não. E ainda revela que ele é o Cicatriz. E esse cara... Exato. Como um militar prende um traficante? Eu não sei, mas tudo bem. Um cidadão comum pode dar voz de prisão na rua. Se não for isso, esse filme vai ser tão merda. Tipo, se não for Bolsonaro, o cidadão comum deu ordem de prisão e prendeu um traficante. Ok, legal.
Temos uma solução aqui. Agora, Bolsonaro, militar, prendeu um traficante numa investigação. Ah, velho, vá pra casa do caralho, né? E tudo isso é para A realidade, o Bolsonaro foi assaltado e roubaram a arma dele. acontecer o que aconteceu naquele fatídico dia lá da facada. Então vamos lá, essa daqui é a 7ª revisão do roteiro e ela tem algumas coisas muito interessantes do ponto de vista técnico. Essa vai ser uma análise basicamente técnica, onde eu não vou ficar tentando pegar os elementos históricos, tem pessoas muito mais capacitadas, pessoas que estão muito mais inteiradas do que realmente aconteceu nesse país nos últimos 30 anos, e essa pessoa com certeza não sou eu que tive que pagar multa mês passado para o Tribunal Eleitoral, porque eu fico só sem votar e não justifico também, e daí eu pago multa por isso daí. Então, Patriota. não sou eu a pessoa mais capacitada para falar da parte política. Eu estou aqui para analisar isso daqui, tentar analisar. Eu não vou fazer. Eu posso até tentar fazer uma análise, mas eu não quero ler esse roteiro. Eu quero que se for. Vou pedir pro Pirajá fazer a porra da análise política, depois eu passo esse site pra ele. Tentar analisar isso daqui como uma peça de arte. É claro, quando sair o filme eu vou analisar. É porque, mano, se eu fosse fazer a porra de apresentar as falhas históricas desse filme, eu faria em live. Eu não quero fazer, tô com preguiça. Filme, é claro que eu vou assisti-lo para poder falar sobre a versão final, porque muitas vezes aquilo que tá no roteiro muda Eu vi lá os clássicos, é hilário. Eu não vi. completamente quando é executado. Duvido muito nesse caso, porque o roteirista e o diretor são a mesma pessoa, então provavelmente o diretor vai seguir o que o roteirista mandou. Mas quando eu for assistir, certamente eu estarei no meu traje de gala, que é nada mais nada menos do que uma Insider. A Insider, ela para academia às 5 da manhã. Acessa lá e confere todas as opções. Vamos lá, Dark Horse. A primeira cena já me chamou muito a atenção e eu quero lê-la para vocês. Obviamente, ela tá em inglês, então a gente vai traduzindo aqui, mas tá um talk show, tá num programa de auditório aí, o Bolsonaro começa com essa cena com a tal da Natália, que provavelmente é uma referência a Luciana Gimenez, onde o Bolsonaro foi várias vezes, e daí diz o seguinte, Jair, pronunciado Jair, porque eles não sabem pronunciar, faz muito sentido, faz todo. Por que não fala da Luciana Gimenez? Tá vendo? Tipo, cara, os caras estão fazendo filme biográfico e tá com medo de citar o nome de pessoa real, cara. Vai se Todo o sentido de Caviezel interpretar o Jair Bolsonaro. Não vamos entrar nesse. E daí diz o seguinte: Jair, pronunciado Jair, porque eles não sabem pronunciar. Jair. Muito sentido. Faz todo o sentido de. Vai dar processo? Não, cara, não vai dar processo a pessoa real, velho. É só ridículo. Caviezel interpretar o Jair Bolsonaro. Não vamos entrar nesse. Pô, me editou a processo, vai se nessa história aí, não. Vamos lá. Alguns nomes são reais, outros não. Jair Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, entrevistado pela anfitriã Natália, a Natália diz o seguinte: você sabe, senhor, por algum motivo não traduziram senhor, você não é o que eu esperava. E o Bolsonaro responde: e quem é? Agora, aqui entra uma. Preparados pra ouvir uma imitação porca. Cara, eu espero que não seja uma imitação. Que não tentem imitar o Bolsonaro durante a dublagem. Mas eu tenho certeza que a família, os irmãos, eles não têm a sensibilidade artística de falar pro dublador: cara, faça uma boa interpretação do meu pai. Mas não faça uma imitação. Faça uma boa interpretação, mas não faça uma imitação. Não, eu vou pedir pra imitar ali. Imitação. Uma descrição muito. Agora chama aquela André Marinho lá, esses que voltou a chupar o saco dos Bolsonaro. Manda ele voltar. É isso aí, volta. Pronto, André Marinho agora vai lá e imita o Bolsonaro. Importante. Ele sabe, Bolsonaro, ele sabe que a melhor forma de você lidar com esses abutres, que é a imprensa, é ser direto. E ele realmente pode fazer isso daí, mas existe um lado dele que é muito brincalhão. Por isso que ele responde. Ele pode responder do jeito sério. Aqui está dizendo, sim, Jair consegue responder de jeito sério, mas tem esse lado dele que é muito brincalhão. Aí a Natália continua. Eu conheço homens como você. Você não é um homem mau. E o Bolsonaro fala, obrigado.
E a Natália continua. Eu não vou Obrigado. ficar mais imitando o Bolsonaro. Eu sou péssimo imitador, me perdoem. Eu sei, eu falei. Fui moleque, não vai mais acontecer. Sigamos. A Natália daí responde: você ama sua esposa, respeita seu pai, suas irmãs. Bolsonaro: e eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs. E a Natália responde: seu amor por sua mulher, por seus filhos, eu tenho certeza de que você reverencia a família sagrada. Cara, que é isso, velho? Tipo, ó, você é um homem bom, você ama a sua família, você ama sua esposa. Pô, velho, que exposição de merda. Que bosta, cara. E todos que você fica emotivo em batismos, casamentos e funerais. Mas debaixo de tudo isso, quem é você? Essa é a descrição que Natália faz de Bolsonaro. Isso aqui tá Isso é propaganda, velho. Que coisa com um triste. cheirinho de forçação de barra. Mas vamos lá. Coisa triste. Aí o Bolsonaro... Você tem com roteiros menos positivos. Olha, adorem este. O protagonista é do bem. Senhoras, o protagonista é do bem. Bolsonaro é legal. Ele é o herói. A real hero. responde, né? Porque ela pergunta: o que é você? E a resposta dele é: algo que você nunca encontrou. Um homem. Como que o Jim Caviezel gravou isso, cara? Sério. Eu só queria o paycheck dele, sabe? Ah, quer saber? Faz esse filme aqui, os conservadores vão gostar de mim, vamos pro próximo, um atrás do outro. Ah, cara, como o cara gravou isso, velho? Eu não vou comentar. Ela fica abalada com a penetração. Ela fica abalada com a penetração. Ai, Deus do céu, o que a gente não faz? Puxa vida, ela fica abalada com a penetração disso. O Flávio chamou esse filme de obra-prima. Rapidamente. Ui! E fala: o senhor é um provocador. Eu não vou conseguir terminar isso aqui não, gente. É o tempo todo isso, cara. É o tempo todo isso, velho. É um provocador. Todo o texto, o tempo todo, está querendo retratar esse homem como sendo grande, como sendo único, como sendo forte, como sendo másculo, como sendo viril, como sendo o contraponto a tudo aquilo que existe na geração Z, ou seja lá o que tem na cabeça desses roteiristas. Ele é o macho alfa que chegou para colocar ordem na bagaça. E você vê que isso é feito de forma muito pobre. Quando, por exemplo, vão descrever mais ali para frente quem que é o Bolsonaro. Como que é a aparência dele? Dá uma olhada. Aqui diz o seguinte: Bolsonaro, alto, belo, É o Bolsonaro hipotético. sorridente, um cara que dá respostas rápidas, ágil, feroz e engraçado ao mesmo tempo. Nossa! Como você consegue, cara? Você conseguiu ser alto, belo, sorridente, rápido, feroz e engraçado. Mário Frias escreveu esse roteiro. Como você conseguiu reunir todas essas qualidades? Jurandir, qual é o problema? Tá descrevendo... Afinal, bom, o fato de que o Mário Frias escreveu esse roteiro e ele publicou aquela música puxando o saco do capitão... Meu amigo, não é assim que se escreve a porcaria de um roteiro. Nossa. Não é assim. Primeiro, o que serve a descrição alto e belo, principalmente já que a escolha do ator aconteceu logo no começo. Não é uma questão, isso aqui é um direcionamento para o diretor, você tem que escolher alguém que seja alto e belo.
Não precisava desse direcionamento no roteiro, até porque toda a produção está envolvida de pessoas que conhecem. Jair Bolsonaro não é um conceito, não é uma ideia abstrata. Como que vai ser Michael Corleone? Nossa, cara, não sei. Deixa eu descrever aqui, ele vai ser assim, assim, assado. Não. Bolsonaro não é uma ideia abstrata. Não ele é imbrochável. Foi descrito no roteiro. Nós sabemos qual é a aparência dele, nós sabemos qual é a altura dele, nós sabemos a personalidade dele. Ao colocar isso, o que você acha que o Jim Caviezel ia fazer? Jim Caviezel ia ali, tá, Bolsonaro é alto. Deixa eu crescer um pouquinho. Então, é bonito. Putz, eu não sou tão bonito. Acho que eu tenho que fazer uma plástica pra fazer esse filme, tá? Ele sorri, é sorridente. Isso eu consigo. Ele é rápido, feroz e é engraçado. Isso é o tipo de informação que dentro de um roteiro é completamente vazia, completamente inútil, não serve de absolutamente nada. Se você quer fazer com que o seu ator no Cara, o conceito do Bolsonaro é hipotético, velho. roteiro seja um cara que dê respostas rápidas, cria um roteiro onde ele dê respostas. Valeu, Digo. But underneath Jair's handsome hunter eyes there was something else. There lied a beast, a force of nature, an eldritch creature from the utter depths of Hades. Some called it Bolsonaro Hypothetico. Toma seu. Rápidas. Tomando. Olha que ideia Jam. legal. Se você quer que no seu roteiro ele seja um cara feroz, crie cenas onde ele vai mostrar essa ferocidade. Coloque reações dele a eventos. Não simplesmente descreva. Então, existe uma pobreza muito grande nas descrições de quem é Jair Bolsonaro o tempo todo, porque claramente nesse roteiro eles estão querendo construir a mística em torno de Jair Bolsonaro, assim como no filme Lula, o Filho do Brasil, tentaram criar uma mística em torno do Lula. Existe toda uma manipulação da percepção do público de quem é essa persona. E veja, novamente, você que, ai meu Deus, eu sou tão fã do Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro, eu não tô falando contra o Bolsonaro, flor do dia. Não precisa ficar fefoso, não precisa brigar comigo. Quiser dar dislike, tô nem aí também. Não precisa ficar fefoso. Eu não tô falando do candidato, não tô falando... Valeu, Lockner. Lockner mandou R$10. Então estamos falando de um filme biografia que omite fatos, inventa personagens, embaralha situações, mama o Bolsonaro e ainda tem a coragem de se chamar biografia? Aposto então que esse filme vai cair em um inquérito de fake news kkkk. Pô, é claro que chamam o filme de obra-prima, só esqueceram de especificar que é por ser uma obra de inseto e não por ser primoroso. Cara, esse filme vai ser um desastre, mano. Esse filme vai ser um flopaço, mano. Nossa, vai ser assustador. Beleza, vai fazer bastante dinheiro aqui no Brasil. Mas esse filme vai ser um desastre, cara. E sim, o Alexandre de Moraes vai meter essa p*** inquérito das fake news, eu garanto pra você. Garanto pra você, ele vai colocar essa bosta, esse inquérito que não acaba. Falando da pessoa, eu tô falando do cara, roteiro. Eu acho que já proibiu, eu acho que saiu um despacho, ou eu caí em fake news. Eu acho que saiu um despacho proibindo o lançamento desse filme em setembro, durante as eleições. O filme do Lula saiu em setembro. É. Um roteiro que custou, um filme que custou milhões pra fazer. E poderia ser O filme mais caro da história do Brasil. Claro que poderia! Jair Bolsonaro, a eleição de Jair Bolsonaro é um dos episódios mais interessantes do ponto de vista objetivo da história do Brasil. Isso foi totalmente fora da curva, totalmente inesperado. Então, a eleição dele importa? Importa para o cenário brasileiro, importa para a arte. Poderia ser abordado na arte? Claro que poderia. E já foi, já. Já foi. A eleição do Bolsonaro já se tornou um tema que o cinema nacional trata, sabe? Por exemplo, o grande filme Transe tratou justamente desse período. Era uma manifestação feminina, um negócio que era a maioria das mulheres, as mães, as professoras, as meninas de todas as idades. Todas mais ou menos. Acho que não tinham muitas mulheres negras, por exemplo. Ao mesmo tempo que a
gente sentia que tinha uma tempestade se aproximando, eu tava vivendo uma história linda. De amor. E esse amigo aí, Lu? Cara, eu conheci ele ontem. Será que... Sim, o react tá inteiro no Pornhub. Será que essa... Cara, esse é um filme Temercore sobre a eleição do Bolsonaro. Terá que suar, terá que sorrir por mais 1000 anos. Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição. Caralho. Quem são essas pessoas? Eu não conheço elas. Cara, essa é a única coisa que o filme Transe impactou na minha vida é essa frase. Quem são essas pessoas? Com regularidade eu tenho essa reação. Quem são essas pessoas, mano? Quem são essas pessoas? Essas criaturas existem. Eu não conheço elas. A incompetência da América Católica. Mas ouvindo vocês, eu acho que a gente vive num jardim suspenso da Babilônia, que na real tá suspenso da realidade. Ela vindo viajar, visita pobre. Tudo lindo, né? Dentro do possível. Ele quase ganhou, né? Ele... Cara, toda a sequência dele, de um monte de maconheiro, de classe média alta do Rio de Janeiro, tentando dar apavoro num negão favelado motorista de Uber. Cara, aquilo dali, nossa, mano, é cinema demais. É maravilhoso. Tipo, filme incrível, cara. Um detalhe Mano, Genig, passou despercebido, pelo menos das pessoas no meu entorno, é que o protagonista é o Jim Caviezel. É o cara que interpretou Jesus. Os caras literalmente fizeram essa associação. Dito isso, Jim Caviezel, bem-vindo ao inquérito das fake news. Para o boomer bolsonarista, o link é Jesus, Jim Caviezel, Jesus, Bolsonaro. Todos são messias. Pra quem tá fora dessa bolha, que não viu Paixão de Cristo ou assistiu há muitos anos, e nem reconhece o ator, porque, cara, a verdade seja dita, o Jim Caviezel como Jesus é irreconhecível. É irreconhecível, porque a maior parte do filme ele está utilizando prosthetics da tortura que ele sofreu nas mãos dos romanos. Eu mesmo, cara, pelo amor de Deus. Olha que fala, não, o Son of Freedom é feito pelo Jim Caviezel. Eu falei, mano, quem é? Eu não sei quem é Jim Caviezel. Ah, o Jesus da Paixão de Cristo. Ah, tá. Cara, realmente. Esse link é difícil, por quê? Porque ele tá irreconhecível, ele é Jesus. Naquele filme, cara, é irreconhecível, você não vê o ator ali. É uma interpretação de Jim Caviezel, inclusive. Cara, pro boomer, mãe, olha só, o cara que fez Jesus tá fazendo o Bolsonaro, sabe? Eles operam com essas simplificações. É triste, cara, é triste. Triste. Ele pode ganhar. Mas pra quem tá fora da bolha política, mano, ou a bolha direitista... O cara só compra, o cara nem se relaciona, nem relaciona isso. Não, tomara, né? Tomara? Olha em volta, né? Alguém precisa dar jeito nisso aqui. Se ele ganhar, ele vai governar pros ricos, pode ter certeza. Então por que vocês acham que tem tanto pobre votando nele? Cara, toda essa sequência do negão favelado, motorista de Uber, sabe? Mogando a playboyzada no abatedouro de novinha deles. É incrível. Por que vocês acham que tem tanto pobre votando nele? Você já sabe quem que você vai votar? Cara, esse filme é grotesco. Cara, esse filme, mano, eu não acredito que esse filme foi feito, mano. Aos seus amores, se agarrem aos seus amigos. Não vamos enlouquecer, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos. Uma obra de arte, irmão. Uma obra de arte. O que me deixa essa merda desse filme saiu em abril de 24, né? E não no prazo que eles queriam lançar esse filme. 2022.
Cara, esse filme iria eleger Lula, iria eleger o Bolsonaro, reeleger o Bolsonaro em 2022 se ele saísse. Sério, isso daqui geraria uma comoção entre a boomerzada bolsonarista sem precedentes, cara. Infelizmente saiu tarde demais. Porque claramente você não conseguiu entender o que o diretor estava tentando dizer nessa cena. Ele estava tentando mostrar pra você como o pobre ele é manipulável, como eles não conhecem das coisas. Você é tão burro. É isso que eles dizem quando a gente ri do filme. É isso, cara. Eles se acham tão melhores do que todo mundo, sabe? Muito obrigado, meu caro Kiwi Roxo. Roxo mandou R$10. Só quero ver a peruca do Zacarias e ele falando popcorn de ice cream, séria sentença de forcu dieta tem Brasil. Cara, é inacreditável, cara. Popcorn, ice cream, sinners, sentence for good time Brasil. Acho que eu falei melhor que o Bolsonaro realmente falou. Ice Cream... O Ice Cream Sinners, cara. O Ice Cream Sinners é de fuder, cara. Popcorn and ice cream sinners sentenced for coup d'etat em Brasil. Posso mandar real? É um pré-requisito básico, um presidente da república falar inglês. Mas caso meu amigo Antônio Ferreira vença, eu espero que ele nunca fale inglês em nenhum contexto que não seja uma reunião a portas fechadas. É isso. Ah, tá numa reunião com o Trump. Cara, vai falar em português. Foda-se. Ele entende o que o Trump tá falando. Não precisa do intérprete ali, mas ele tem que falar em português. É isso. Básico. O Putin faz isso. O Xi Jinping faz isso. Hã? É assim que a banda tem que tocar. Tipo, não dá. Sabe? Você tem que falar em português. Afinal de contas, você é presidente do Brasil. Hã? Os europeus brutalmente colonizados, eles vão falar no inglês perfeito, caralho. Não, que se foda. Que se foda. Vai falar em português. Em público, coletivo, caralho. Sabe, na reuniãozinha com o Saloval, no Saloval, português. Reunião a portas fechadas, inglês, porque afinal de contas, né? É isso. Então, você falar a língua do outro é subserviência purinha. Porque para um americano é subserviência. Agora, sei lá, sueco, mano, fala, porque daí nossa, o povo sueco vai achar muito legal, sabe? É uma curiosidade. Falar em espanhol com os nossos vizinhos é ok, sabe? Não tem subserviência, é respeito. Porque o Brasil tá acima de todos os nossos... Como o Brasil está acima de todos os nossos vizinhos, é ok. Agora, inglês não dá. Que a parada que eu tô mais ansioso pra esse filme do Bolsonaro é justamente pra saber como que eles vão fazer o Jim Caviezel, que é um americano nato, meter esse inglês bolsonaresco. Popcorn and ice cream filler. Cara, você tem noção que muito provavelmente eles mostraram isso daqui pro Jim Caviezel? Porque ele deve ter perguntado, como que o seu pai fala em inglês? Preciso fazer esse estudo. Aí eles mostraram. Popcorn and ice cream fillers sentenced for coup d'etat em Brasil. Está sendo abordado da maneira certa? Um detalhezinho importante aqui. Na cena 1B é dito que vai mostrar imagens em preto e branco que mostram o fim da... Eita, nós! Ditadura militar. Quem escreveu isso daqui não estava alinhado aí com a forma como isso daí é chamado pelo Bolsonaro e seus seguidores. Vamos seguir o vídeo. Existem pontos positivos nessa história? Existem. A estrutura desse filme é muito boa. Do ponto de vista de estrutura, ela é extremamente clara, é
A estrutura clássica de 3 atos, com um conflito muito claro sendo desenvolvido desde o começo, que vai levar para esse clímax, que é a facada. Então, esse elemento central, pilar na vida do Jair Bolsonaro, foi muito bem explorado nesse roteiro. Eu achei isso extremamente jeca, tipo, tornar a facada o ponto principal do filme. Tipo, brother, foi muito importante, mas, cara, sabe? A família do Jair Bolsonaro é muito explorada. Tarado Nat Portman mandou R$10. Israel, I'm coming again. Ai. Yay! Essa, velho, vai tomar no seu porra. Bolsonaro, 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 mito, mito, mito. Trump, Trump, Trump. Israel, Israel, Israel. Povo escolhido, povo escolhido. Vota, vota 17, confirma. É muito bom, mano, muito bom. O Yay no final foi realmente intancável. Bem explorada, ele como sendo essa figura carismática, apesar de eu achar que a descrição e a forma como isso é feito dentro do roteiro é muito pobre, eu imagino que, bom, Jim Caviezel é um ótimo ator, um excelente ator. Apesar de fazer umas coisas bem estranhas de vez em quando, porque o cara tá meio ostracizado lá em Hollywood. Mas ele é um bom ator, com certeza ele vai entregar uma boa performance. Tem uma cena na página 50. Quando a pessoa é desinteressante, ela hiperfoca em eventos X como o auge das suas vidas. 5 do roteiro, que é depois que o Bolsonaro... O Bolsonaro, cara, como que você conta a história de um jeca do Centrão com 27 anos de casa que nunca fez absolutamente nada de relevante? Sabe? Tipo, é difícil você highlightar a carreira do capitão, sabe? É muito difícil. É difícil você ter highlights, mas é fácil você construir uma narrativa de apresentar ele como espírito do tempo. Eu acho que eu consegui. É possível você fazer uma construção de... Mas daí é algo que os caras jamais... A produção com Flávio, Carlos, Eduardo, Jair Renancero. Jamais você ia apresentar o Bolsonaro como um deputadeco centrônico, genérico, como um Dark Horse, sabe? Um azarão, tipo... Mano, como é que esse deputado genérico do Centrão chegou à presidência da República? Cara, tem como você contar essa história de uma forma épica e cinematográfica. Realmente, você apresentar os highlights da vida do capitão, sabe? Aquela entrevista dele nos anos 90, atacando o FHC, falando que vai sonegar tudo... E depois mostra o desenvolvimento dele. Todos esses highlights, essas mitadas que a gente vê ao longo dos anos. Mete o CQC e o caralho, começa a escalar. E quase um espírito de Bolsonaro Homelander, sabe? Como tá aparecendo um monte de coisa do The Boys na minha timeline. Sabe? É papo de... Bolsonaro... Essa é a vibe que o filme deveria ter, sei lá, por boa parte da duração. Sabe? Sabe? Essa tinha que ser a vibe do filme. Sabe? Ué, que essa? Aí você apresenta o Carlos Bolsonaro como o cara que construiu o pai. O Bolsonaro... Cara, imagina você fazer um filme... Cara, o Carlos... Se o Carlos escutar isso daqui... Pode levar ele... pode levar esse trecho pra ele... Se eu fosse fazer um filme do Capitão, agora vamos pensar essa porra. Eu ia apresentar o Bolsonaro como um jeca, um operador de baixo clero do Centrão, que dropou mitadas aleatórias, mas o Carlos foi o cara que construiu o Bolsonaro. O Carlos... Cara, eu acho que no meu filme o Carlos seria o protagonista. Ele seria um doente, ainda assim ele seria um doente, mas... Ele seria o cara que construiu o pai. Ele que seria o cara que construiu o mito Jair Bolsonaro. Ele foi o cara que meteu memeiro na gabinete dele em 2014. O cara comprou a ideia cedo. E você começa a fazer as redes gerando esse mito. E o Bolsonaro quase um cara que tá surfando a onda. Sabe? Ele tá surfando a onda, ele não tá negando, ele tá aproveitando, ele abraçou essa merda.
Não seria um filme... Exato, não seria um filme propagandista. Seria um filme com nuances, sabe? Aí, porra, ele vai pra eleição... eu acho que seria um ponto alto. Até ultra dramatizado a tentativa dele em 2014 de ser vice do Aécio Neves. Imagina que do caralho. Puta, ia ser realmente... Seria legal pra caralho. Você mostrar o Aécio humilhando o Bolsonaro pessoalmente, apesar desse diálogo não ter acontecido. Mas o Aécio, tipo... Eu não quero você, seu bosta. Quem que você é pra querer ser o meu vice? Sabe? Faz uma dessa. Ele tentando ainda em 2014 se lançar presidente da República. Isso seria legal. Seria uma construção de personagem pra daí em 18 a vitória dele ser catártica. Sabe? Com todas as dificuldades, sendo incapaz. Um cara que... O tatu na árvore. Tratar o Bolsonaro como um tatu na árvore. Um cara que sim, ele trabalhou pra caralho pra construir a própria imagem. Mas a verdade seja dita, é artificial. Bolsonaro, ele é um operador do Centrão. A imagem de mito é artificial. É uma interpretação que as pessoas têm. As pessoas olham pro Jair e veem o Jair hipotético. É isso. Tá tudo na árvore. Essa expressão que eu peguei do Rica Perrone é perfeita. Como caralhos essa merda subiu na árvore, cara? Como caralhos o Bolsonaro virou presidente da República? Só que, sabe... Você tá vendo que tem uma história boa pra caralho aqui? Sem horário, sem TV, sem dinheiro, sem apoio do Centrão, internet. Como esse cara saiu de mais um Zé das Couve no parlamento pra presidência da República. E a gente tá aqui, 2026, anda falando o nome desse filho da p***, porque ele ainda tá operando na política. Você tem uma história foda pra contar aqui. Não é uma história de propaganda, mas você tem uma história foda. Se você quiser ser honesto e ser criativo em determinados trechos, tipo, um diálogo em que o Aécio Neves humilha o Bolsonaro em 2014 é um exagero. Mas, cara, ainda assim você tem algo na realidade que te dá um embasamento. Porque o Bolsonaro tentou essa vaga ali como o PP, ele, deputado do PP, tentou conseguir cavar essa vaga de vice pro Aécio, tomou não. Mas você consegue dramatizar isso e fazer cara, filme, cinema, fazer o quê? Tem que ter criatividade. Então, mas não, né? Não é isso que foi feito. Eles criaram o Cicatriz, que é só mentira. São os incapazes, cara, são os incapazes. Isso que dá. Cara, não tinha como esse filme dar certo. É só Yes Man em toda a produção. O dinheiro foi o Flávio que levantou. O fundo foi o Dudu que geriu. O roteiro foi escrito pelo capacho do Mário Frias. Como que essa merda tinha a menor chance de dar certo? Todo mundo envolvido na produção do filme é o escravo das vontades da família. Ou da família. E aí? Você teria um filme mais honesto se fosse produzido pela Michelle, o Valdemar e o Nicolas. Sabe? Mas não. Pariu, cara, é grotesco. Tipo, só não tinha como dar certo essa merda. Fazer o quê? Não tem o que fazer, cara. Locne mandou R$10. A gente sorria a cena. Tem uma honesta curiosidade sobre esse filme. Como que eles vão mostrar esse cara ganhando a presidência sem ter participado de um único debate direito devido ter ficado hospitalizado pela facada? Existe alguma forma de mostrar isso de forma interessante? Se fosse eu fazendo, eu faria algo realmente legal. Por quê? O primeiro debate do Bolsonaro foi um pesadelo, foi o debate da Band. Cara, ele foi humilhado pela Marina Silva. Então o primeiro debate do Bolsonaro foi um desastre. Imagina isso no filme. O Bolsonaro, você é um bosta do debate. Não mudou a posição de ninguém. Passa o tempo e toma uma facada. Hein, mano? Ele ganhou a eleição. É isso. Então, é possível, é fácil fazer um filme bom do Bolsonaro. É fácil você fazer um bom filme do Bolsonaro. Essa é a appeal. É fácil. Até eu conseguiria fazer um bom filme do Bolsonaro. O Bolsonaro leva a facada, estão no hospital, e daí os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, tentam fazer com que o médico falsifique um relatório ou dê um relatório positivo quando o Bolsonaro está muito mal da saúde. A ideia dessa cena é tentar mostrar
Bom, a integridade desse médico, mas também tentar mostrar uma falha. Cara, eu faria um build-up, tipo, Bolsonaro tenso, se cagando inteiro, se cagando no sentido figurativo, né? Não é o Flávio. Mas se cagando pro debate, com medo, chegando no debate e... Caralho. Não! Eu vou resolver essa merda. Aí, sei lá, de forma dramática, a primeira pergunta dele seria direto pra Marina. E a Marina humilhava ele, cagava na cabeça dele. E, tipo... Aí ele falou, que merda, sabe? Daí todo mundo olha meio tenso aí. É fácil, né? Dá um close-up na cara do time do Bolsonaro, que a gente ia construir ao longo do filme. Todo mundo, caralho, que merda, foi um desastre. Ele saindo sabe? Papo de... Aí é dramatizar. Eu não sei quais são os detalhes do pós-debate do Bolsonaro. Aqui, tipo... Aí no final, o final do debate seria assim, tá ligado? Sabe, o pós-debate, eu meter o Leonardo DiCaprio Once Upon a Time, sabe? Sabe, ia ser legal. Sabe, xingando com todo mundo. Exato. O debate seria a parte do filme que o herói duvida da própria capacidade. A gente pode até fazer uma construção em que o Bolsonaro, ao longo dos meses, ele começa a acreditar na própria imagem que o filho dele e a internet acabaram criando. E ele começou a... Eu sou um mito, p***! Eu sou um mito! Vamos petralhando aqui no Acre! Daí ele tá cercado de yes men, todo mundo ama o cara, os caras carregam ele no aeroporto e porra toda, e vambora. Mas daí chega no debate e ele quebra. E ele começa a duvidar de si mesmo, sabe? Volta pra bosta. Mas daí, pô, daí pode até fazer uma cena meio piegas de, sabe, sei lá, o Carlos dando um tapa na cara do pai, falando, se controla, sei lá, sabe? Foda-se o debate, não serve pra nada essa merda, ninguém vota por causa do debate. Realmente, daí a gente pode até colocar um quê de política brasileira, porque ninguém liga pra debate no Brasil, é só um espetáculo. E, sabe, aí volta a campanha, facada. Aí, já tá no final do filme, mano, a gente acelera o processo ali e mostra que ele vai vencer a eleição sem sair de casa. O que é épico. E aí ele começa, tipo, a gente pode até mostrar um negócio. Ele tá realmente fudido, mas a gente pode até meter um quê ali de... Cara, ainda bem que... A gente pode até meter uma frase que seria bolsonarista, ficar muito puto. Mas, cara, tem que dramatizar, só pra dar uma camada extra ali. Ainda bem que eu não tô indo pro debate, vou ganhar a eleição em casa. Sabe, alguma idiota, assim, nesse sentido. E acelera o filme até a posse, sabe? E isso seria legal. Isso seria legal. Seria um filme realmente, não ia ser um filme propagandístico, mas esse é um filme que o Bolsonaro é quase um anti-herói. Sabe? Tipo, ele é um cara todo falho, todo fodido, mas racional. Racional. Apesar do momento em que ele seria racional até o ponto em que ele começa a acreditar que ele realmente é um mito. Mas daí o debate humilha ele, faz com que ele fique mais pé no chão e volte a colocar o pé no chão e sabe, mano, eu não sou um mito, eu sou um bosta. Foda-se, nego acredita que eu sou um mito e é isso que importa. É isso. É isso. E, cara, como o Carluxo provavelmente será o protagonista do filme, do meu filme o Carluxo será o protagonista, olha que porra, né? Eu acho que nenhum de vocês ia pensar que o Carluxo seria um bom protagonista, mas nem eu pensava. Mas realmente o Carluxo seria um puta protagonista do filme do Bolsonaro. Ele seria um puta protagonista do filme do Bolsonaro. Sabe? The Yes Man, sei lá. Aí, cara, nem o Carluxo pensa, mas o Carluxo fez, ele tocou a campanha do pai. E sabe? Seria legal. Acho que seria legal. Seria legal um filme desse. Seria legal. Falha. Bons personagens possuem falhas. Isso é uma coisa que eu deixei claro, inclusive, quando eu estava analisando o filme do Lula, que é o que a gente mais sente falta naquela história. Qualquer falha seria interessante ver. Mas a cena funciona assim. Eduardo, ele pergunta para o médico se ele tem alguma ideia de quando que o pai será liberado. O médico fala, liberado? Você está ficando louco? Ele vai ficar meses aí usando aquela bolsinha, pode correr risco de infecção, ele não pode ficar em pé, esquece, não tem como. A Michelle, então,
ela percebe que o médico está cansado e irritado. O Carluxo Marco Coleone do meu filme hipotético, E fala, obrigado, doutor. Eu iria demonizar a Michelle Bolsonaro. Ou seja, eu iria apresentar a Michelle como quem ela realmente é. Então, ela seria o vilão do meu filme. A Michelle Bolsonaro seria a vilã do meu filme. Porque ela ia antagonizar todos os filhos. Aí você ia gerar aquele problema. Aí o Bolsonaro seria o beta da sala, que ele é... Oh, não xinga minha mulher, não! É isso. Então eu faria... A dinâmica seria essa. A Michelle seria o demônio. Ela seria a Skyler White. A Michelle seria a Skyler White do meu filme. Para os filhos e fala... Você odiar ela. Vocês não conseguem ver que o doutor está exausto? E o doutor Tavares fala, obrigado, senhora Bolsonaro. E a Michelle responde, Michelle, me chame de Michelle, por favor. E então ele vai seguir adiante, sair, e o Flávio o para e fala, nós precisamos dar uma conferência amanhã, falar com a imprensa. E a Tavares? Nossa. E nosso pai... Só que como o filme é meu, nossa, cara, eu ia rechear o filme de referências, sabe? Ia rechear o filme de referências. Cara, uma coisa que eu faria, em questão de fotografia, eu ia usar muita câmera na mão. Pra dar um ar de documentário. Eu ia usar pouca câmera parada. Eu quero câmera na mão. Eu quero muito take em movimento. Isso que eu gostaria de fazer, muito take em movimento. É que eu gosto de câmera na mão. Eu gosto de câmera na mão. Eu gosto de câmera na mão. Não gosto de shaking. Eu não gosto de instabilidade. Eu gosto de câmera na mão. Mas eu gosto de câmera com um gimbalzinho ali, ó. Sabe? No talo. Succession. Eu adoro a forma que... Eu adoro a fotografia de Succession. Adoro. Cara, que Succession é um espetáculo. Obrigado pela referência, porque eu acho que a trilha inteira seria Succession-like. Acho que seria fino. Eu não quebraria a quarta parede, mas eu iria fazer o Carlos sempre dar uma olhada pra câmera. Sabe? Ele ia... Eu quero que o Carlos... Como o Carlos Bolsonaro é esquizofrênico e o maluco, e o protagonista, eu faria com que ele tivesse self-awareness. Eu queria que o personagem dele soubesse que ele tá num filme, mas sem falar nada. Não vai ter quebra de quarta parede, mas ele sabe que é um filme. Acho que seria legal. Seria legal. Succession não tem quebra de quarta parede. Gostaria que nós tivéssemos um relatório positivo para passar para as pessoas. E o médico então fala, eu falo apenas... Cara, a gente tá montando um filme hipotético melhor que o filme do Bolsonaro hipotético que eles estão produzindo. Caralho. Na verdade, o Flávio então argumenta que a oposição já pronunciou ele como morto, que o senhor deve ter noção do que está em jogo aqui. O Eduardo fala, não esqueça o amor do povo, doutor. E então o doutor Tavares fala, eu não vou sentar diante da mídia e mentir, pelo amor deles ou de qualquer outra pessoa. O ponto principal dessa... Nossa, cara, que bosta. Essa cena não é mostrar um pseudo-defeito de Flávio e Eduardo, mas... Porque a única coisa... Eu realmente ia tentar fazer as características ali muito precisas. Eu ia colocar todo... Eu ia apresentar a relação extremamente conflituosa do Jair com o Carlos. Extremamente conflituosa do Jair com o Eduardo. Porque claramente eles têm problemas muito grandes ali que nunca serão resolvidos. Claramente o Carlos quer o lugar do pai. Isso tá na cara, não é nem interpretação psicológica, tá na cara que ele tá falando com o pai dele, em todas as ações, porque ele queria assumir o protagonismo, ele queria ser o presidente. Ele vai pros Estados Unidos pensando que ele seria o presidente. Não a bosta do Flávio. O Flávio seria um rato, eu ia apresentar ele como um crook, ele seria uma versão piorada do centronismo do pai, sabe? Ele seria realmente o cara dos acordões. O Carlos, amor incondicional ao pai. E um ódio irracional à madrasta. E o Jair Renan, eu faria ele como um mongoloide. Foda-se. Ele ia aparecer pouco, mas seria o alívio cômico. Eu ia mostrar o Jair Renan como um retardado. Eu sei o que os senhores vereadores... E na época, o Jair Renan de 2018, ele era putanheiro. Então ele seria um retardado nepo baby. Então ele seria um cara que ia ficar dando em cima de qualquer mulher que estivesse no recinto, sabe? Foda-se. Sabe, Jair Renan Sabão. Não a maioria, né? Mas alguns da base.
mongol que não consegue formular uma frase, mas fica dando em cima de todo mundo. O governo tentaram fazer comigo ontem e não deu certo. Ok, eu retiro o que disse. Retiro o que disse. Eu faria um excelente filme do Bolsonaro. Que pariu. Caralho! Eu preciso de 30 milhões de dólares. Mas será que o Vorcaro consegue liberar? fazer aqui um disparo. Não, Jandir, não foi um disparo, foi uma faca. Calma, jovem. A facada já tinha passado, aqui é a hora do tiro. Que tiro, Jandir, que você está falando? Peraí. Aqui, meu amigo. Dela, da arma de Chekhov. Valeu, mania. Mandou R$10. Intro do filme do Pardo sobre o Bolsonaro. É. Será por aí. Mas eu peguei a vibe. A vibe é essa. O que acontece é que esse filme Cara, o Dudu seria um maluco. Essa história também trabalha com o plano sobrenatural. Existe todo um lado sobrenatural nessa história. Jurandir, eu já tô ficando com medo, me arrepiei inteiro. Vai ter cena de fantasma aí? Não, meu amigo, não é desse sobrenatural. Tô falando de milagres. Tô falando de coisas assim positivas, o sobrenatural positivo, não é o sobrenatural exorcista. É o sobrenatural milagres, igual o milagre do menino lá da cadeira de roda que eu encontrei, que só tava a cadeira de roda na rua e que deve ter sido um milagre, porque senão alguma coisa muito estranha aconteceu perto de casa. Eu faria um excelente filme do Zé Dirceu, cara. Eu ia fazer, ele seria um vilão simpático. Um vilão que você ia gostar. O meu filme do Dirceu, tipo, o filme do Bolsonaro, o Bolsonaro não seria um vilão. O Bolsonaro não seria um vilão, ele seria um homem falho. E por causa disso você ia gostar dele. O Dirceu seria o Dirceu seria um vilão que você ia gostar pra caralho. Sabe? Você ia torcer pra esse filho da p conseguir fazer tudo que ele tava tocando. É isso, sabe? Seria o meu filme do Dirceu, ele seria um vilão muito filho da p. Mas você ia adorar o cara. Porque o Dirceu é carismático pra cacete. O filme seria do caralho se o Bozo fosse apenas retratado como símbolo do movimento anti-PT e anti-establishment, que ocorreu no Brasil desde junho de 2013, ao invés de focar no Bolsonaro em si. Porque o fato do fenômeno que desvagou nele é muito mais importante que ser retratado pelo bem na história do nosso país. Por isso o monopólio ficou na mão da esquerda. Cara, o que eu ia fazer é mais ou menos isso. Eu ia tratar ele como um cara que surfou o espírito do tempo. Essa noite. Mas enfim, a gente tem aqui um milagre, porque o médico vai falar o seguinte, me fala, o seu pai, ele tá tomando algum tipo de antibiótico? O que ele tava tomando? Aí o Eduardo fala, antibiótico? O que é antibiótico? É o doutor Tavares, é isso que eu tô perguntando. E daí a Michele, pera, a mulher, e daí ela vira pro doutor Tavares, essa mulher, nós não a conhecemos. Ela deu para ele 1 semana atrás. Doutor Tavares, ela é uma médica? O seu marido, por acaso, ele fica tomando remédio qualquer pessoa que oferece para ele na rua? Você não sabe o que era? E Michele balança a cabeça dizendo que não. Então ele fala assim, bom, ela provavelmente salvou a vida dele. Meus amigos, nós temos aqui um milagre. Essa é a arma de Chekhov sendo disparada. E Michele fala, Deus está com ele, doutor. Como que começou isso daqui? Bom, a arma foi disparada aqui, mas ela foi engatilhada lá na página 16. Nós estamos dentro de um restaurante durante o dia, Bolsonaro tá com a Michele, a família, o staff e tal, todo mundo feliz ali no restaurante. E então, na página 16, é dito que uma mulher se aproxima. Dolores, uma mulher bonita, tão bonita quanto também triste e velha. Ok, bonita, triste e velha. Ela vai atravessando a multidão até chegar em Bolsonaro, o encara e então o Bolsonaro fala, o que eu posso fazer por você, vovó? Mas o roteiro deixa claro, ele chamou de vovó por respeito e ela tá segurando uma sacola e uma bíblia. Aí Dolores olha para Laura e ela fala, essa é sua filha? Bolsonaro responde, fraquejei, brincadeira. Bolsonaro responde, ela é linda, não é? E Dolores fala,
tão linda. O Brasil te ama por conta da sua família. Bolsonaro então vai apontar para os filhos, dizendo aquele... Cara, que... cara, esse daqui... Nossa. Cara, esse daqui é pior que o filme do Lula em tantos níveis, mano. Ele é o número 1, número 2, ou é o 2 e 1, eu sempre fico confuso, não sei quem é quem mais. E então todo mundo ri, os filhos sorriem, cumprimentam Dolores. Ela fica encarando o Bolsonaro encara ela, fica uma coisa meio esquisita. A Damares é uma louquinha. Sim, a Dolores supostamente é a Damares. Todo mundo na mesa tá confuso, o Bolsonaro fica em pé, e então ele pergunta, eu tenho seu voto, vovó? E ela diz, muito mais do que isso. Isso aqui com a entonação errada poderia ser um grande problema, mas a vovó provavelmente não vai fazer a entonação errada aqui. Vai chegar o Luiz e vai falar assim, ó, mulher, cai fora. A Dolores então pega a cabecinha do Bolsonaro e segura entre suas mãos. Deus me enviou, uma febre está chegando. Aí ela tira um pequeno saquinho plástico cheio de pílulas, não feitas comercialmente, são cruas, como se tivessem sido feitas na própria cozinha dela. Eu não aceitaria um negócio desse, eu tomaria muito cuidado, mas lá vai. Isso daqui vai te proteger, ela diz. Então ela entrega para ele um copo de água da mesa. Michele fala, não, Jair! Jair Bolsonaro não se preocupa com nada. Jair Bolsonaro pega o copo, sem nenhuma preocupação, levanta para todo mundo, como se fosse um brinde, e então bebe, engole essas duas pílulas, se volta, senta e vê que a Dolores se foi. Quem é Dolores, Jurandir? Dolores provavelmente ou é um anjo, ou é uma mulher aí muito espiritual, religiosa, que recebeu uma profecia de que Bolsonaro precisava desse remédio aí, porque dali a pouco ele ia receber. Agora, como que essas duas pílulas... Isso aqui é inacreditável, cara. Como? Tipo, o Mário Frias é realmente um drogado. Acontecem... Quanto tempo? Acho que é uma semana antes da facada, isso daqui. Como que essas duas pílulas... Aceite drogas de estranhos, essa é a lição do filme. Use as drogas legais. Vão manter resultado até o dia da facada. Dropa esse êxtase aí, sabe? Esse abacaxizinho. Eu não sei, eu não sou médico, nunca fui bom em geografia, não pergunta essas coisas pra mim. O texto vai seguir assim por bastante... O Bolsonaro tomou a Red Pill. Na verdade, o tempo todo. Não existe nuance, não existe subtexto, tudo que precisa ser dito é dito diretamente, todas as insinuações são muito claras, então... É um filme pra... gente burra, gente com baixo QI. Se essa mulher deu esse negocinho, vai aparecer ali a arma de Chekhov falando, ela pode ter salvado a vida dele. Tudo é feito de forma bem escancarada, muito clara. O tipo de conteúdo voltado para um público que não sabe ler subtexto. Tipo de conteúdo voltado para um público que não sabe entender nuances de que... Tirou o público que consome a novela da Record pra bosta. São complexas, não existe... É a galera do IP, velho. Tipo, ele sabe o que é o público-alvo, sabe? Ele sabe qual que é o público-alvo dessa merda. Que pra você, petista. Sabe, tipo... Pior de tudo, não ironicamente. Cara, é desesperador, mano. É desesperador. É desesperador, cara. São vocês aqui, eu tô no mercado, no Carrefour, tiraram todos os produtos IP e incluíram essa marca. Depois vocês vão falar que eu sou encrenqueiro. Tiraram todos os produtos IP, tiraram tudo. Não tem produto nessa rede. IP não tem nessa rede aqui, ó. Não tem.
vocês vão entender o porquê isso aqui lá na frente, o que foi feito, né? Mas eu vou continuar ainda comprando IP. Não peguei. Vou achar em outro lugar. Preste atenção vocês aqui, eu tô no... Ai, cara. É isso aí, brother. É isso aí. Ele sabe qual que é o público-alvo. Ele sabe qual é o público-alvo. Não adianta brigar com a realidade. Existe complexidade aqui. Tudo o que você veria em literalmente um vídeo de propaganda do Jair Bolsonaro contando sobre a vida dele é o que você vê aqui. Você não vai conhecer. Não pense que você vai conhecer mais sobre a pessoa do Jair Bolsonaro através desse filme. Não vai. Se sobre eu quero entender quem é Jair Bolsonaro. Não vai. É a mesma coisa que todo mundo já imagina ou aquilo que ele vende de imagem através das campanhas políticas, das entrevistas e tal. Alguém quer saber melhor os eventos que aconteceram no Brasil nos últimos anos? Não sei se é o melhor canal também, porque muita coisa que é fixa. Sabe qual é o melhor canal pra você saber o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O canal Impera. Ficcionalizada. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Então, você não vai ter a verdade nua. Daqui a 5 anos, quando eu terminar, concluir pelo menos os grandes eventos da Sexta República, será uma série impecável. Essa é, tipo, começando com a eleição de 80... Eu quero começar a história da Sexta República com a Constituinte, né? O 85 e o colapso, tipo, de 85 até 88. Acho que seria um bom começo. Um bom começo aí pra, tipo, um bom começo de narrativa pra fechar, fazer uma grande série da Sexta República. E depois, cara, eu quero fechar Collor com 3 episódios. FHC, cara, FHC é um governo chato. Então provavelmente eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre o FHC. Eu acho uma bosta, chato o governo FHC. O governo Tamar, não. O governo Tamar eu quero... É o plano real. É o plano real, não é o governo Tamar. Eu quero fazer um vídeo sobre o plano real. Governo Lula 1 e 2 também é um vídeo chato. É um vídeo chato, mas eu vou falar bastante de corrupção, então tem coisa pra caralho pra tratar. Então, vamos... Tamo criando. Mas pode ser que chegue na hora, eu comece a achar muita coisa interessante, eu faço. Oi, crua. Eu posso fazer... Cara, diário do FHC é foda fazer, porque, por exemplo, eu tenho textos do Fernando Collor em primeira pessoa, falando sobre trechos específicos do governo dele. Eu não usei esse material. Eu não usei esse material. Por quê? Porque vai ser... É complicado. Tanto que, porra, pra fazer o vídeo da Dilma, a Dilma parte... principalmente quando se trata do seu impeachment, cara, praticamente não existe literatura que cobre o período histórico em uma perspectiva em terceira pessoa, sabe? Como alguém que está assistindo. O que tem escrito é um livro em primeira pessoa de um assessor da Dilma. Eu acho que é o chefe de comunicação dela. Tem um livro em primeira pessoa do Kim e do Renan, contando a participação do MBL no impeachment. Tem um livro em primeira pessoa do Eduardo Cunha. E tem um livro de um jornalista que basicamente fez tweets de 2015 em diante. Eu não tenho um livro como O Collor Presidente, que é o livro do... Eu sempre esqueço o nome desse arrombado. Do Marco Antônio Villa. Sabe? Não tem. Não tem um livro em terceira pessoa do Villa tratando do governo Dilma. Tem material, mas é enviesado. Muito enviesado. Mais enviesado do que só utilizar o Marco Antônio Villa como... só adaptar o texto do Marco Antônio Villa adicionando outras referências, como Notícias do Planalto, que é um puta livro. Então, tipo, não tem material que não seja em primeira pessoa, contando o que cada participante fez naquela porra. O que eu tenho de material retirado da história é um compilado de tweets. Sabe, que são 1000 dias de tormenta. Esqueci o nome do jornalista que produziu essa porra. Então, cara, o que eu tenho de material pra trabalhar no caso, no Dilma daqui em diante, é um livro do MBL, é um livro do Eduardo Cunha, é um livro da Dilma, que é do assessor de comunicação da Dilma, e um compiladaço de tweets de um jornalista. Vai ser difícil fazer esse vídeo. Vai ser difícil não deixar o vídeo ser completamente enviesado. Mas não tem o que fazer. É isso. Vai ser difícil, cara.
Então, tanto que a estrutura do documentário da Dilma de 2015 em diante vai ser diferente da estrutura do Collor. Eu realmente vou ter que fragmentar o vídeo em blocos, sabe? Deixa claro qual que é a principal referência de cada trecho. Porque se eu simplesmente começar a misturar a história, vai virar salada, vai ficar bizarro. Ou eu posso simplesmente fazer isso e tentar fazer a minha interpretação de terceira... Primeiro, é impossível fazer uma interpretação de terceira pessoa dessa história. Tá ligado? Só não dá. Agora eu tenho relação pessoal com pessoas que participaram desse processo. Como que eu faço uma história isenta? Só não existe a possibilidade disso. O máximo que eu vou conseguir fazer é... não puxar saco. Lidem com isso. É a realidade. Então... Mas ainda assim, vai ser um vídeo difícil pra caralho de produzir. De como tudo aconteceu. Ah, e detalhe, Marco Antônio Villa tem seus vieses. Sabe, ele tem seus vieses, mas... Sabe, eu consegui lidar com isso. Tem muita ficcionalização, porque isso daqui, afinal de contas, é uma obra de ficção baseada e inspirada em fatos reais. Só que alguém vai se divertir com isso? Muita gente. Mas muita gente. Meu amigo, esse é o tipo de filme feito pra fã. A gente teve muito disso. Cara, o Cunha... Cara. Nossa, vai ser difícil. Porque outra, eu li parte do livro do Cunha já. Sei lá, 50 páginas, não é muita coisa. O livro não está em ordem cronológica. O Cunha não soube escrever essa merda em ordem cronológica. Então eu tô fudido, caralho. Sabe? Isso é uma bosta. Inclusive, o livro do Villa, ele não está numa... Ele tá em uma ordem cronológica mais ou menos precisa, mas com frequência... ele quebra a ordem dos fatos e eu ajusto isso no meu vídeo. Então... Não, eu vou utilizar... Eu uso fonte jornalística pra caralho na porra dos vídeos. Então, essa parte não muda. A parte de fontes jornalísticas não muda. Eu uso muito pra contar a história. A questão é que a base do vídeo já é enviesada já de cara. Meu viés, o viés dos POVs que eu vou trabalhar, vai ser foda. Tanto que a base desse vídeo não vai ser, inclusive, não vai ser um livro, não vai ser nem o Cunha, nem o MBL, nem a Dilma. A base vai ser esse grande compiladão de tweets do 1000 Dias de Tormenta. Essa é a base do vídeo. Só que como não é um livro, como esse é um livro, um compiladão de tweets, e não um romance, entre aspas, ou que seja um artigo acadêmico, cara, então vai ser tipo, essa vai ser a base da minha história, com todos os pontos de vistas das três visões que publicaram alguma coisa sobre essa porra. Ah, por que não vai colocar a perspectiva de bolsonarista? Primeiro, o Bolsonaro participou dessa merda. Segundo, eu ainda não fui atrás desses livros. Porque provavelmente já deve ter... Quando eu comprei essa 2 anos atrás, provavelmente já deve ter saído uma coisa ou outra de perspectivas, pelo menos que sejam olavistas ali, sobre impeachment. E o Olavo era contra o impeachment. Eu vou colocar a visão dele. Só que eu vou ter que garimpar, tá ligado? A questão do Olavo, eu vou ter que garimpar a porra da informação, porque não existe um compilado ali da participação olavista na porra do impeachment da Dilma, que eles tentaram sabotar essa merda. Sabe? Eu tô fudido. Porque... É isso. Eu tô na merda. Esse vai ser um vídeo difícil pra caralho. A Dilma de 2015 pra frente vai ser difícil pra caralho. Esse ano, pelo jeito, vai continuar tendo. Quando eu fui ao cinema assistir Michael é uma experiência cinematográfica deliciosa para quem é fã do Michael Jackson. Se não gosta do Michael Jackson, você vai odiar o filme. Se você ama as músicas do Michael Jackson, se você acha que ele foi o rei do pop e você sente saudades de uma época onde existia Michael Jackson, onde a gente tinha... Tipo, a questão do ser enviesado é que a Dilma não vai vilanizar a si mesma. O Dudu Cunha... Brother, pelo amor de Deus, você acha que o Dudu Cunha vai falar sou corrupto, roubei no livro dele? No livro que ele e a filha dele escreveram? Sabe? Então... Esse é o viés. Eu vou ter que dar uma filtrada muito grande na porra do texto. Coisa que eu filtrei ainda. Eu filtrei o Villa, mas porra, o Villa escreveu o livro dele em 2010. Quase 20 anos depois do impeachment do Collor. Então, tipo, era quase uma visão ali que eu podia... Com um nível bom de confiança. Porque, porra, as matérias, todos os fatos que ele referenciou, eu fui atrás pra ver matérias jornalísticas de época, porque primeiro, os editores precisavam daquele material, então eu fui compilando a
toda e passando pra eles. Então, tipo, eu basicamente confirmava a informação que ele jogava com a informação que havia disponível na época e fazia esse cruzamento. Tipo, fora as outras fontes paralelas. Que não faltava, que tem coisa pra caralho, sabe? Notícias do Planalto, que eu já falei que é um puta livro. Mas ainda assim, vai ser difícil. Músicas do Michael Jackson. Vai ser difícil. Você vai amar o filme do Michael Jackson. Quer dizer que ele é uma obra-prima do cinema? Não. Assim como, é claro, salvadas, resguardadas todas as diferenças gigantescas de qualidade de roteiro, o roteiro do Michael Jackson também falha em descrevê-lo de forma um pouco mais íntima, pessoal, humana, e mostrar um pouco mais de falhas nele e tal. Aqui você tem a mesma coisa. Por exemplo, eu acho que o meu primeiro livro, se um dia eu escrever um livro, eu acho que o meu primeiro livro vai ser um livro sobre o caso Master. Eu já tô escrevendo essa porra quase que dia a dia. Sabe, a questão é que o roteiro é diferente de um livro, né? Eu posso simplesmente, daqui a 2 anos, acompanhando essa história, publicar meu primeiro livro sobre o caso Master. Sabe, nada me impede. Eu posso simplesmente fazer isso, sabe? E daqui a 2 anos eu vou corrigir muita coisa que não tem agora, porque eu já vou ter essa informação no futuro. Então, tipo, vai ser um livro muito refinado comparado ao roteiro que eu tenho hoje. Sendo claro, de uma forma muito pior, porque quem fez esse roteiro não é uma pessoa... O que é um grande erro, inclusive. Produzir um livro sobre um fato que está acontecendo é o problema dos livros sobre a Lava Jato. Puta que pariu. Acho que hoje, talvez, seja possível fazer um bom livro sobre a Operação Lava Jato. Agora, os livros da Lava Jato que eu tive acesso, que eu comprei, cara, são livros de 2016. Puta merda. Extremamente qualificadas. Eu sei que vai aparecer um monte de gente querendo brigar comigo, Jurandir. Como é que pode? Eu gostava de você, eu seguia você. Como é que você pode falar um negócio desse? Meu amigo, ninguém me paga pra ter opinião, não. Minha opinião é positiva e negativa dependendo da qualidade do material, não dependendo de posição política, de aspecto. Cara, o que deve ter de boomer xingando o Jurandir? Cara, o Jurandir, eu acho que ele tá tomando hate porque o bolsonarista é muito sensível. Aí subjetivos do mundo aí político. Não, quero ideológico, quero saber de nada disso. Meu negócio é se o negócio é bom ou não. E do ponto de vista objetivo, é bem ruim. É muito ruim. Muitos textos fracos, os diálogos são péssimos, personagens mal construídos, um desenvolvimento fraco. Claramente, eles estão tentando construir apenas a mística ao redor do Bolsonaro, como se na vida real isso também não tivesse sido feito, construído nos últimos 10 anos. Aparentemente o filme está concluído, estão em pós-produção, provavelmente consertando muita coisa dessa narrativa através da edição, porque com uma edição correta pode salvar muita coisa de um roteiro ruim. Se a direção é ruim, se o roteiro é ruim, a edição pode salvar um pouquinho, não pode salvar completamente, mas pode salvar um pouquinho. Talvez estejam gastando bastante tempo nisso daí também. Tiveram vários relatos de figurantes, atores. Como historiador, a regra é esperar no mínimo 10 anos, seguindo os professores. Concordo. Se for pessoas não públicas, você tem de esperar 100 anos para não ter problemas com questões éticas, ou simplesmente mude os nomes. Mas eu não sou historiador. Vai ser um livro jornalístico. Eu não quero fazer um livro de história porque eu não vou seguir um rigor histórico para escrever a porra de um livro sobre o Master. Eu não sigo um rigor histórico. Eu não aplico metodologia histórica para produzir os meus vídeos. Se muito tem metodologia, eu aplico uma coisa ou outra ali de metodologia acadêmica. Tento fazer uma pesquisa mais honesta possível. Só que ainda assim é um vídeo de entretenimento. Sabe, o vídeo tem que ter um storytelling agradável. Então, se fosse lançar um livro sobre o caso Master, trate como um livro de entretenimento. Se muito, um livro jornalístico, um livro de história. Esquece. E eu nunca vou vender o livro... Caso eu venha produzir um livro do Master, porque eu realmente não tô com essa ideia já tem alguns dias, porque, mano, essa p*** não acaba. Caso eu solte um vídeo sobre o Master, vai ser um vídeo... Vai ser um livro de jornalista. Um livro jornalístico, sabe? Processos vem como? Cantando, irmão.
Cristal reclamando de péssimas condições de trabalho, comida estragada, atraso em pagamento, várias coisas, o que não é exclusividade desse filme do Bolsonaro. O Hollywood como um todo, apesar de esse não ser exatamente um filme hollywoodiano, mas Hollywood, a indústria cinematográfica como um todo, está passando por um momento onde esse tipo de reclamação está se tornando extremamente comum, então não desconfie de que é inverídica, apenas entenda que isso é extremamente comum ultimamente, porque a falta de profissionalismo está pegando pesado em boa parte das produções de Hollywood hoje em dia. Mas é isso aí, meus amigos. Se vocês quiserem baixar para ler, você que é um leitor, para quê? Para que você vai ler Tolstói, né? Para que você vai ler Hadi Murad, uma obra-prima de Tolstói? Para que você vai ler As Vinhas da Ira, de John Steinbeck? Para quê? Eu vou colocar aqui na descrição o roteiro. E você, com certeza, vai gastar bons momentos lendo este roteiro de 106 páginas. Um filme aí que está mais ou menos na base de quase 2 horas de duração. Vamos ver quanto que vai ficar na versão final. Mas me diz aí nos comentários, você... pra que eu vou ler Berserk, né? Que eu tô 2 anos enrolando. Vai assistir o filme do Bolsonaro? Você está por esse filme? Vou ver na estreia. Eu vou ver na estreia, meia-noite, essa porra. Você acha que vai ser... Eu vou ser linchado pelas tia lá, mas foda-se. Melhor, ou pior, ou igual ao filme? Mentira, ninguém me conhece, então... Coloca aí nos comentários e me diga também quem que deve ser o nosso próximo personagem político a ter filme. Eu voto no cabo... Fernando Collor de Mello. Não, Deus me livre. não voto na urna, né? Pelo amor de Deus, não tira este contexto. Eu não voto no cabo... Mas eu voto para fazerem um filme do Cabo Daciolo. Seria muito legal. Aí seria uma... Aí a gente ia... Meu amigo, ia ser engraçado pra caramba. A gente tem muitas pessoas. Padre Kelmon, não lembro direito. Fazer ali o Padre Kelmon junto com o Daciolo, biografia cruzada, fazer um crossover, ia ser demais. Fala aí nos comentários. Um forte abraço e arrivederci. Mais uma excelente gema do Jurandir.